7h14 e olha, durante reunião de acompanhamento da operação dos reservatórios do São Francisco, coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que ocorreu no último dia 8 de fevereiro, foi comunicado que a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesf, deverá manter defluências médias de Sobradinho e Xingó no patamar de 4.000 metros cúbicos. Ao vivo, eu vou conversar via Skype com o diretor de operação, João Henrique Franklin. Senhor João, bom dia. Obrigada pela conexão com a gente aqui com o Balanço Geral da TV Atalaia Record TV. Conta pra gente, essa vazão foi estabelecida no patamar de 4.000 metros cúbicos por segundo. Por quê? Qual a situação das cabeceiras? Bom dia, Tamires. É um prazer falar com você, falar com todos que estão nos assistindo. E é mais uma oportunidade para esclarecermos essa vazão que está acontecendo na Bacia do São Francisco. Inicialmente, é muito importante se entender que essa cheia que se formou nesse período úmido foi decorrente das chuvas em Minas Gerais, que é o chamado Alto São Francisco. Alagoas, Sergipe, nós estamos no Baixo São Francisco. Então, pelo fato dessas chuvas terem acontecido em Minas Gerais, no Alto São Francisco, foi possível que nós fizéssemos uma programação de vazão, de elevação, mas num patamar que não é um patamar limite. Nós estamos, como você comentou, com uma vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo. O patamar limite de uma regra operacional estabelecida é de 8.000, então estamos praticando metade desse valor. Apesar de que as chuvas lá de Minas foram muito intensas. Nós chegamos a observar patamares lá no Alto São Francisco de 10.000 metros cúbicos por segundo. Então, pelo fato de ter sido no Alto São Francisco, possibilitou que fizéssemos uma programação de elevação gradativa, fomos elevando gradativamente até chegar ao patamar de 4.000, que vai permanecer até o final de fevereiro, mas sem chegar a um patamar de 10.000, como nós verificamos lá em Minas Gerais. Então, significa que esse volume de água que está chegando nos reservatórios, principalmente no reservatório de Sobradinho, que é o grande reservatório da região Nordeste, nós estamos acumulando água, mas com o cuidado necessário de também operarmos de forma segura o reservatório. Então, por isso que existe essa necessidade de elevarmos a vazão para 4.000 metros cúbicos por segundo. Este acréscimo está colaborando com o Sistema Nacional, senhor João? Sem dúvida, Tamires. Você sabe que no ano de 2021, nós vivenciamos uma severa crise hídrica nas bacias do Sistema Interligado Nacional Brasileiro, especialmente na região Sudeste. Choveu muito pouco na região Sudeste, que é a grande região em termos de consumo no país. Isso fez com que nós tivéssemos uma quantidade grande de térmicas que foram colocadas em operação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, por conta de uma necessidade de manter o atendimento ao consumo. Mas essas chuvas que aconteceram agora no São Francisco, em outros pontos do país, né, nós estamos acompanhando também outras bacias e nós estamos observando que está chovendo nesse período em outras bacias de interesse. Isso é muito positivo do ponto de vista do custo de energia. O próprio operador ele já paralisou algumas térmicas que estavam em operação em função de que a geração da hidroelétrica ela é bem mais acessível, bem mais barata. Qual é a situação, então, da geração de energia atual da Chesf diante disso? Nós elevamos a nossa geração através das nossas usinas hidrelétricas, Tamires. Nós estávamos poupando água até antes do início das chuvas, por conta de que a crise do ano passado fez com que os reservatórios chegassem a níveis assim, de acumulação de água muito baixos. Então, nós estávamos poupando a geração, guardando água para que mais adiante pudesse ser utilizada. Agora, nesse momento, para você ter uma ideia, 40% do atendimento da região Nordeste está sendo feito através das nossas usinas hidrelétricas. Antes, nós estávamos com um patamar em torno de 20%, quase que dobrou
a geração de hidroeletricidade na região Nordeste. Estamos ainda exportando energia para outras regiões do país. Até a região Sudeste ainda hoje é uma região que recebe energia, que está acumulando água também lá nos seus reservatórios. Contamos com a favorabilidade dos ventos, mas sabemos que nesse período os ventos não são tão intensos. E o que é mais importante, teve uma redução do parque térmico, o que é muito importante para a conta do consumidor. Era justamente isso que eu iria perguntar em relação à conta do consumidor. Já podemos pensar em uma energia mais barata nos próximos meses, senhor João? Essa é uma decisão, Tamires, do Ministério de Minas e Energia. Então, hoje ainda nós estamos com aquele patamar da escassez hídrica, que foi estabelecido em 2021. O Ministério ele vem acompanhando. Pelo fato dele ter colocado em operação essas térmicas mais caras, ele precisa agora arrecadar para pagar essas térmicas que entraram em operação. Mas a sinalização é positiva. A sinalização é que, nesse momento em que tivemos essas chuvas mais intensas, que desde 2009, Tamires, que a gente não pratica vazões nesse patamar de 4.000 metros cúbicos por segundo na bacia de São Francisco. E que coisa boa, né? A gente vê diversos usos se manifestando e colocando a beleza do rio. O rio voltou novamente a ocupar a sua calha. E aí a gente sempre tem que alertar a questão dos ribeirinhos. Depois de um período tão elevado de seca, né? O período de 2013 até 2019 foi de uma seca imensa na bacia do São Francisco. E aí os ribeirinhos se aproximam, mas nesse momento, contando com o apoio da Defesa Civil, das prefeituras, é muito importante que a calha seja desocupada para que esse patamar de 4.000 metros cúbicos, que vai permanecer até fevereiro, nós temos uma expectativa, Tamires, até de que não seja necessário mais elevar de 4.000 metros cúbicos por segundo. A gente vem praticando esse valor desde o dia 24 de janeiro. Então, vai ser um período quase que de 40 dias nesse nível, o que é muito bom. Eu tenho escutado, por exemplo, o usuário da pesca dizendo a importância desse período para os próximos 2 anos em termos da fauna do rio. Então, temos esse lado dos ribeirinhos que precisam ser alertados e precisam desocupar esse espaço, mas temos também o turismo, temos também a navegação e tantos outros usos que estão fazendo utilização agora desse patamar de vazão. Diante dessa cheia histórica, a Chesf tem monitorado o estuário do Velho Chico? Ah, sim. Mesmo no período que é de seca, Tamires, até isso é um condicionante ambiental. A Chesf, pelo fato dela ter um empreendimento, vários empreendimentos instalados na bacia de São Francisco, nós temos uma licença de operação para que esse empreendimento venha a funcionar em nossas usinas hidrelétricas. Então, temos um condicionante de que temos que acompanhar a cunha salina, temos que acompanhar os processos erosivos, tudo isso a gente faz tanto em período de seca, como em período agora de cheia. E ressaltando que a cheia não é no baixo, a cheia se constituiu lá no Alto São Francisco. Então, nós estamos com uma vazão bem abaixo daquela que poderia ser estabelecida como cheia. Agora, evidentemente, é uma vazão mais alta do que aquela que a gente vinha observando nos últimos anos em função da seca. E até quando o rio vai continuar recebendo essa quantidade de água? Nós vamos continuar com esse patamar de 4.000 metros por segundo. Semanalmente existe um monitoramento. Amanhã mesmo, terça-feira, vai ter uma reunião, é coordenada pela Agência Nacional de Águas, como você falou na introdução. Nessa reunião, nós temos a presença do Comitê da Bacia do São Francisco, que representa todos os usuários, os usos múltiplos. Nós temos a presença do Estado de Alagoas, do Estado de Sergipe, Pernambuco, Bahia. As entidades representativas da Bacia do São Francisco avaliam a situação e nessa reunião é encaminhada as decisões. A nossa expectativa, como já comentei, Tamires, é de que o que a gente vem observando é que as chuvas diminuíram lá no alto. Sim. Os institutos de meteorologia nós também acompanhamos, até por conta dessa operação,
indicam que poderá ter ainda chuvas. Nós estamos ainda no chamado período úmido do São Francisco. Então, estamos ainda em fevereiro e a gente sabe que pode ter chuva até o mês de abril. Sim. É assim que acontece. Mas, para o que a gente vem observando em termos de prognóstico de chuva, nós acreditamos que com o volume hoje de Sobradinho, que se encontra em torno de 72%, dá para acumular muita água. Nós temos vazão no São Francisco hoje ainda de 7.900. Então, vai chegar água ainda no reservatório lá de Sobradinho. Nós vamos acumular, vamos fazer uma operação para reencher o reservatório, chegar novamente ao seu enchimento pleno, que é muito bom em termos de segurança hídrica para a região Nordeste, e soltando os 4.000, que nós estamos já fazendo essa operação já há cerca de 30 dias. Senhor João Franklin, diretor da Chesf, a gente quer agradecer a sua participação, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Balanço Geral Manhã, dando entrevista, dando esclarecimentos para a população aqui na tela da TV Atalaia. Obrigada e bom dia. Obrigado, Tamires. Bom dia para você, bom dia para todos.